Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. E que alegria poder então contar com a sua presença através desse nosso ponto de encontro, o canal do YouTube, onde então nós nos alimentamos da Palavra de Deus que quer enriquecer a nossa caminhada de fé. E chegamos então ao 19º domingo do tempo comum, nesse domingo, dia 13 de agosto, em que com toda a igreja nós celebramos então a vocação para a família, nesse dia dos pais. Então queremos rezar hoje por todos os pais e desde já parabenizo cada um de vocês, pais, que assumem então essa missão de ser a imagem do amor de Deus diante da família. Então vamos tomar a palavra de Deus que quer nortear hoje a nossa reflexão. O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33, que vai nos narrar o seguinte: Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos então ao 19º domingo do tempo comum. E nesse mês de agosto, mês das vocações, nós somos convidados então, com toda a igreja, a refletir algumas das vocações a qual então o Senhor chama os seus amados filhos a poderem viver. Domingo passado, na festa da Transfiguração, nós rezávamos pelos ministros ordenados da igreja, que são aquelas pessoas que então, através do sacramento da ordem, consagram a sua vida para poder então ajudar na construção do reino de Deus. E hoje, nesse segundo domingo de agosto, nós então celebramos o Dia dos Pais. Queremos rezar por todos os pais, pedindo a Deus então que eles sejam e assumam a missão de poder então ser sinal do amor de Deus na sua família. E assim então, nós podemos mergulhar diante da riqueza dessa liturgia de hoje, para que nós possamos então compreender como se dá a ação de Deus na nossa vida, permeando, conduzindo a nossa história. Porque muitas vezes, queridos amados irmãos, nós nos sentimos abandonados. Muitas vezes parece que Deus então esqueceu de nós, nos abandonou. E assim então as leituras de hoje nos ajudam a poder perceber como se dá a ação de Deus em nossa vida. E na primeira leitura de hoje, extraída então do livro dos Reis, nós temos o profeta Elias. O profeta Elias que então agora chega a uma gruta e ali passa a noite. E Deus então vai falar com ele: "Sai e permanece no monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar." Então Deus vai passar diante do profeta. Mas é interessante nós compreendemos o contexto dessa primeira leitura de hoje. Nós temos então o profeta Elias, que é o profeta de Javé, o Deus de Israel.
E ali então, em contrapartida, nós temos o rei Acabe, que é o rei da época, que através então ali da sua esposa Jezabel, está então propagando, difundindo o culto pagão dos deuses fenícios, cananeus, ou seja, os mais variados deuses. E ali então, diante dessa propagação da idolatria que está acontecendo, o profeta Elias então ele toma partido. E ali então, ele, para poder então encurtar toda essa história, que nós podemos acompanhar no livro dos reis, o profeta Elias então chama para um duelo os profetas de Baal. Naquele episódio conhecido nosso, onde então os profetas eles pedem para que o Deus deles venha tacar fogo ali na oferenda, a qual então foi apresentada ali, para colocar em holocausto, para queimá-la, consumi-la, e eles então não aparecem. E ali então é interessante porque o próprio profeta Elias diz, gritem mais alto, porque pode ser que os deuses de vocês estejam ocupados e não estejam ouvindo você. Ou seja, ele então traz uma certa sátira para poder então provocar os profetas de Baal. E chegada a vez então do profeta Elias, Deus então manda vir o fogo e consome, e ali então é queimado todos os profetas de Baal, morrem todos. E diante disso, Jezabel então fica sabendo desse episódio e coloca então em perseguição a Elias. E é dentro desse contexto que nós temos então essa primeira leitura. Elias está fugindo. E diante dessa fuga, o profeta então pede a Deus a morte. Olha que ponto que chega então quando o ser humano se sente abandonado. Ele pede até mesmo a morte. E ali então ele se refugia nessa gruta, como ouvimos na primeira leitura de hoje. E Deus então vai passar, vai falar com ele. Mas é interessante que Deus então manda que Elias fique do lado da gruta, e ali acontece alguns fenômenos. Então acontece um vento impetuoso e forte que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos, e nada de Deus aparecia. Depois do vento houve então um terremoto, também causando um grande estrondo, e Deus também não estava no terremoto. E ali então, depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor também não estava nesse fogo. E depois do fogo ouviu-se então um murmúrio de uma brisa leve. E ali então o profeta experimenta Deus. Queridos amados irmãos, essa primeira leitura então ela vem de encontro também à realidade de muitos de nós, que muitas vezes queremos experimentar Deus nas coisas grandiosas, nos grandes barulhos, nos grandes fenômenos, milagres. E não é assim que Deus então se revela a nós. É nas pequenas coisas. Porque diante, queridos amados irmãos, da nossa pequenez, Deus não poderia se manifestar em coisas grandiosas, mas nas coisas simples, nas coisas pequenas, como nós ouvimos na primeira leitura, através de uma brisa suave, que refresca o rosto do profeta, é ali que ele experimenta e que ele encontra Deus. Então talvez seja por isso que muitos de nós também não conseguimos nos encontrar com esse Deus, porque estamos então buscando Ele no lugar errado. Tem muitas pessoas então buscando Deus nos grandes milagres apresentados por aí. Tem muita gente buscando Deus nas drogas, no álcool, nos prazeres que a vida oferece, e Deus não está ali. Deus está, queridos amados irmãos, num sorriso de uma criança. Deus está presente no pobre, no marginalizado, no excluído. Deus está presente na sua palavra. Deus está presente naquele pequeno pão que o padre consagra no altar, a Eucaristia. Deus está presente nas coisas pequenas. É um Deus que se faz pequeno para poder ficar perto de cada um de nós. Então precisamos então abrir o nosso coração e redirecionar também a nossa experiência de fé, para que nós possamos então experimentar Deus agindo nessas pequenas coisas. Quando nós ajudamos o irmão com 1 quilo de alimento na cesta básica, ali está Deus. Quando visitamos o enfermo, Deus ali está. É nas pequenas coisas
queridos e amados irmãos, que nós podemos e que nós vamos encontrar Deus. E assim então, com o salmista de hoje, nós somos convidados a clamar ao Senhor: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Todo ser humano, ele deseja, ele almeja a salvação. Mas, como disse e repito, muitas vezes vão buscar então essa salvação nos lugares onde ela não está. Então é preciso redirecionar a nossa vida, pedir ao Senhor que nos ajude a poder sempre trilhar os seus caminhos, para que assim então possamos experimentar a bondade de Deus e também a sua salvação, que nos alcança e quer nos redimir. E assim então, a segunda leitura de hoje, nós temos então Paulo na carta aos Romanos, que narra a tristeza, a angústia de Paulo, porque os seus irmãos israelitas não acolheram a boa nova da salvação. Não acolheram a salvação, a qual o salmista então nos convida a suplicar. E não conseguiram enxergar Jesus, aquele filho de carpinteiro, não conseguiram enxergar nele o Messias prometido, enviado pelo Pai. Porque o povo da época de Paulo, ou seja, o povo de Israel, os judeus, estão esperando Deus nas coisas grandiosas e não conseguem enxergar nas pequenas coisas, nas pessoas que se fazem pequenas, esse Deus vive e presente no meio de nós. E aquilo então causa uma grande tristeza, traz uma grande tristeza, melhor dizendo, ao coração de Paulo. E assim então, Paulo testemunha e louva a Deus porque ele conseguiu enxergar, conseguiu se curar dessa cegueira e pôde então se colocar, anunciar esse Deus que veio então visitar o seu povo através de Jesus Cristo, o Filho amado do Pai. E o Evangelho de hoje, queridos amados irmãos, narra para nós a história da igreja, a caminhada da igreja da comunidade de fé. Nós temos então os discípulos que, após o milagre da multiplicação dos pães, que nós rezamos então na liturgia do 18º domingo do tempo comum, que seria no domingo passado, que deu espaço então à festa da transfiguração do Senhor. Mas se nós pegarmos então o evangelho desse 18º domingo do tempo comum, do ano A, nós teríamos então o episódio da multiplicação dos pães. Jesus que multiplica os pães, e agora então ele diz para os seus discípulos: vão à frente. Ele despede os seus discípulos, pega o mar, vão à frente que eu vou aqui despedir as pessoas. E ali é interessante nós compreendemos o porquê disso, dessa atitude de Jesus, rejeitando os seus discípulos. Ora, Jesus, após multiplicar os pães, a multidão ali, e juntamente com seus discípulos, queriam então aclamar o rei. Imaginem. E Jesus sabe que não é esse tipo de reconhecimento que ele quer. A glória que ele deseja é a glória do Pai, e não a glória de seres humanos. É uma pena que muitos irmãos de hoje não consigam compreender que é esse o caminho também para nós, discípulos do Senhor. Mas, enfim, Jesus então despede os discípulos, eles vão, despede as multidões e vai para a montanha a sós para orar. E ali em oração, junto do Pai, e é interessante também que nos momentos decisivos da vida de Jesus, ele se coloca sempre em oração junto ao Pai. E no Evangelho de Mateus isso acontece somente 2 vezes. Essa narrativa de hoje e lá no Getsemane, antes então de Jesus entregar a sua vida. E é interessante porque a hora se avança, já é noite, e os discípulos estão no mar, num barco, no mar, e o vento então vem contra o barco. E ali então começa aquela tempestade, aquela ventania. E Jesus então, já de madrugada, resolve ir ao encontro dos discípulos, caminhando sobre as águas. E aqui também um fato interessante para nós, porque o caminhar sobre as águas, segundo a cultura judaica, é algo próprio de Deus. Somente Deus pode caminhar sobre as águas. E o mar, a água, para o povo, cultura dos judeus, é o lugar então onde se escondem os monstros, lugar da morada do mal. E é nesse contexto que os discípulos então estão atravessando, estão andando esse barco, e o barco, como eu disse aqui, representa a igreja. Estão caminhando, só que sozinhos. E os ventos são contrários. Esses ventos, queridos amados irmãos,
são aqueles que são contra os valores do Evangelho, são aqueles que são contra os valores da fé, da religião, que atentam, então sucumbem contra a instituição, a igreja. E ela então, sem Deus, ela balança. Sem Deus, ela teme. Mas Jesus vem ao encontro dos discípulos, e ali então, os discípulos ao olhar, ter aquela visão, vindo alguém caminhar sobre as águas, ficam aterrorizados. E ali então Jesus vai dizer: coragem, não tenhas medo, sou eu. E sou eu nos remete então à revelação de Deus a Moisés lá no livro do Êxodo. Eu sou. Jesus também é. Ele é aquele Deus que veio ao mundo para poder nos redimir, para poder nos salvar. E diante desse fato então, Pedro toma a frente e vai então dizer: Senhor, se és tu, manda, permita que eu vá caminhando também sobre a água até ti. E Jesus disse: vem. E aí então, diante desse fato, quando sente o vento novamente, Pedro afunda. E Jesus então repreende Pedro porque ele não teve fé. Não teve fé suficiente para poder continuar caminhando. E assim então, queridos amados irmãos, a nossa igreja, a nossa comunidade, quando ela não tem fé, ela também perece, ela também afunda. Então é preciso crescer nessa fé. Mas Jesus não deixa Pedro afundar. Pedro grita: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão e novamente levanta Pedro. E assim também acontece na nossa vida. Quando os nossos momentos de fraqueza na fé, somos chamados então a clamar ao Senhor o socorro de Deus. E Ele estende a mão para poder então nos libertar, para poder nos salvar, para nos tirar então daquilo que pode ser a nossa morte. E assim então, queridos amados irmãos, diante desse fato, os discípulos se rendem ao senhorio de Jesus e vai dizer: de fato, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E assim então, quando nós professamos a nossa fé nesse Deus de amor, nós então podemos vencer as tempestades, as ventanias. Elas então perecem diante dessa nossa profissão de fé, porque Deus está conosco. Portanto, queridos amados irmãos, na nossa missão de sermos também pais de família, não é diferente. Muitas vezes parece que muitas vezes estamos lutando sozinho contra as ventanias que sopram contra a família. E olha quantos ventos têm soprado hoje em dia contra as nossas famílias. E somos convidados então aos pais, como pais, a pedir ao Senhor que estenda a sua mão e nos socorra, nos ajude então a poder libertar as nossas famílias de toda situação de destruição, de toda situação de pecado, de morte, a qual então elas estão passando, estão vivenciando nos dias de hoje. Portanto, queridos amados irmãos, que o Senhor nos ajude a podermos compreender que a sua presença se dá nas pequenas coisas e que nós possamos crescer nessa fé, para que assim, quando os ventos forem contrários na nossa vida, nós possamos então superar toda e qualquer adversidade em nossa vida. E que o Senhor então olhe pelas nossas famílias e principalmente pelos nossos pais, para que sejam de fato e assumam em vivo aquilo que assumiram através do sacramento do matrimônio, de poder ser sinal do amor de Deus aos seus filhos, de poder então trazer o amor à família, de trazer a paz, de poder dar uma vida digna. Que o Senhor então olhe por todos os pais, principalmente daqueles que estão desempregados, para que possa trazer o sustento necessário para a sua família. Que Deus então nos abençoe e nos ajude a colocarmos em prática, a vivermos com autenticidade a nossa vocação, seja como um ministro ordenado, seja como um pai de família, seja qual for a vocação a qual o Senhor chama a cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que faz parte dessa família, através desse nosso canal YouTube, se inscrevendo aí. E você que não se inscreveu em nosso canal ainda, não perca a oportunidade, antes de terminar esse vídeo, clique aqui em inscrever-se
e venha também fazer parte dessa família. Compartilhe e divulgue também esse vídeo, esse canal, com seus contatos, para que a gente possa cada vez mais evangelizar através desse meio de comunicação social. Que Deus então abençoe todos vocês, pais de família, principalmente você que está passando por um desemprego. Não desanime, creia que o Senhor no momento oportuno virá em seu socorro. E por intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz do Senhor.